Olá! O programa Saúde em seu Lar de hoje vai tratar de um assunto desconhecido pela sociedade. Vamos falar de um assunto que não é uma doença, não é um transtorno e é considerado algo fisiológico, atingindo 1 a cada 15 mil pessoas, portanto, muito prevalente. Vamos falar sobre transexualidade. Vou trazer aqui um especialista neste assunto, um assunto que gera polêmica, um assunto em que há muito preconceito e que realmente essas pessoas não têm a oportunidade de exercer os seus direitos, a sua cidadania, não têm oportunidades na sociedade. Mas muitas vezes isto é por falta de esclarecimento, falta de informação. E o programa Saúde em seu Lar hoje quer exatamente iniciar esta conversa para que as pessoas possam entender qual que são as diferenças, por exemplo, entre transexualidade e homossexualismo, se existe essa diferença ou não, e pontuar qual seria o caminho a percorrer diante da transexualidade. Vamos falar também em relação às genitálias ambíguas, que é desde o nascimento. Qual que é a decisão do sexo na genitália ambígua? Feminino, masculino? Como que se define? Como que se trata este assunto tão importante que influencia e muito na qualidade de vida desses indivíduos? Como que a família deve proceder? Tudo isso nós vamos abordar aqui hoje no programa Saúde em seu Lar com o Dr. Heloísio, que é especialista neste assunto do Rio de Janeiro. Eu vou ler para vocês o currículo dele no início do segundo bloco e vocês vão entender que é uma pessoa extremamente séria, ética e capacitada para falar nesse assunto. Convido vocês a não saírem daí, que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em seu Lar e hoje vocês viram pelo editorial que nós vamos falar de um tema extremamente importante, principalmente para que a gente possa esclarecer as pessoas em relação à transexualidade. O programa Saúde em seu Lar tem essa missão, não só de falar de temas mais conhecidos, mas também, principalmente, de entrar em questões polêmicas, mas que necessariamente devem ser discutidas com seriedade, com profissionalismo, com ética. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa Saúde em seu Lar Dr. Heloísio Alexandro da Silva. Dr. Heloísio é um expoente, tem uma expertise muito grande, uma formação e capacitação nesse assunto da transexualidade. Ele é urologista e atua na área de cirurgia reconstrutora genital. Vou ler aqui rapidamente algum currículo do Dr. Heloísio, que é um prazer muito grande estar aqui. Ele é especializado em urologia pediátrica pelos Estados Unidos, especialização em urologia reconstrutora na Bélgica, Bruxelas, doutor em ciências médicas pela Urologia Unifesp São Paulo, professor adjunto do Serviço de Urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor auxiliar de Urologia da Universidade Gama Cruz, responsável pelo Grupo de Urologia Reconstrutora do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Medicina Regenerativa e Translacional aplicada à Urologia, palestrantes em muitos eventos científicos, autor de livros, enfim, estamos aqui realmente com uma pessoa que tem toda a condição e a expertise para falar conosco sobre esse assunto que é a transexualidade. Gostaria de cumprimentar e agradecer, Luiz, pela presença, pela disponibilidade de estar fazendo esse programa comigo para que a gente possa levar essas informações, não só para Poços, mas para a região toda do sul de Minas praticamente, que eu acho que é um assunto realmente que as pessoas elas têm que começar a abrir, os seus olhos, sabendo que existe aí pessoas que sofrem muito justamente
por passar por essa questão da transexualidade. Muito obrigada, é um prazer, já aproveitando, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo seu currículo, pela sua atuação, né? E aqui eu li um pouco do currículo do Dr. Heloísio e pelo seu trabalho em relação a esse nicho, vamos dizer, da sociedade. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Regina. Então, vamos começar aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Heloísio, sobre a questão legal. Inicial, existe todo um histórico em relação à sexualidade, não da transexualidade, não é algo recente, né? Eu pude acompanhar no seu livro que é algo que já vem há muito tempo e para as pessoas isso é muito recente. Se pudesse comentar um pouquinho sobre isso? Claro. Em relação à transexualidade, que corresponde à incongruência do que o indivíduo se percebe como entre o masculino e o feminino e o sexo biológico, que é a expressão do que nós conhecemos do corpo e damos o nome como masculino ou feminino, quando não se encaixa esse sexo que nós chamamos cerebral com o sexo genético, vem essa inconformidade, esse sofrimento enorme de querer ser aceito com o sexo ou gênero oposto. Isso é um fenômeno biológico, é um fenômeno natural da humanidade, em todas as culturas, em todos os seus tempos, e existem relatos de indivíduos que participam dessa incongruência de gênero, de cabeça e corpo. Então não é nada novo, e esse modelo binário de masculino e feminino, ele não cabe na nossa sociedade. Ele é arcaico, pode ter servido, se serviu em algum momento, mas hoje em dia já não cabe mais classificar as pessoas entre masculino e feminino. Dentro da transexualidade. Isso, é que a transexualidade é uma expressão das variações de gênero que chamamos. Tá. Então quando a gente trabalha em gênero, tem muitas outras diversidades. E as diversidades de gênero não é um terceiro gênero a transexualidade. É masculino, feminino e outros. E essas diversidades são tão amplas hoje em dia que não faz questão mais de classificar entre masculino e feminino. Do ponto de vista, antes de nós entrarmos no aspecto mesmo científico, do ponto de vista legal, né? Como é que está essa questão hoje? Porque nós sabemos que tem tribunais que, para aceitar uma mudança, por exemplo, de registro civil, de nome, é necessário fazer as cirurgias. E tem tribunais que não, que basta haver aí um tratamento, vamos dizer assim, até um processo de tratamento para aquela pessoa, não, eu sou mulher, eu sinto que eu sou mulher, não sou homem, eu sou mulher. Já pode fazer o registro, já pode mudar o nome e tudo mais. E assim, e aí eu queria que você também já falasse o que você acha disso, porque se é obrigado a fazer a cirurgia para ser aceito, vamos dizer assim, para que ele tenha o direito à sua cidadania, o direito, né, e a liberdade de viver da forma que ele acha que tem que viver, ter que fazer uma cirurgia, ser obrigado a fazer uma cirurgia. Certo. O principal problema hoje em relação à atenção à saúde e à transexualidade é a ausência de lei. Uma lei de Congresso nós não temos aqui no Brasil. Existe um projeto de lei que está para ser votado, mas nesse momento que a gente vive no país, provavelmente há outras prioridades segundo o pensamento do Congresso. Mas nós temos alguns documentos que podem até ter força de lei, que são resoluções, são portarias, resoluções do Conselho Federal de Medicina, portarias do Ministério da Saúde, que é o que o judiciário se baseia para poder tomar as decisões. Por isso que, de certa forma, de acordo com o que você acabou de falar, as decisões costumam ser individuais. Então, os juízes, eles têm aquele momento ali... Entendimentos e dentro da escola que ele advoga, ele entende, ele faz a sentença dele. Só que o que acontece? Hoje no Brasil já tem muita jurisprudência. Então já tem muitos casos, já para nossa felicidade, já aparecem nos últimos 3 anos, já saíram na parte do judiciário, já saíram questões relacionadas à transexualidade e retificação do prenome e gênero nas provas da OAB. Então hoje o pensamento ele já é mais
confluente com o que é o pensamento internacional. Mas ainda depende ainda da sentença do juiz. E hoje a grande jurisprudência que nós temos hoje em vários estados do Brasil é que já permite realmente, já existe possibilidade do indivíduo entrar com a ação individual e pedir retificação do prenome e gênero sem participar de programa nenhum de saúde, inclusive não está vinculado à retificação, mas à cirurgia genital. Tá. Okay. Eu não sei a sua opinião, mas eu acho que isso é uma evolução. Olha, eu falo assim que eu acho que é uma correção a um equívoco que a gente tinha antes em relação a essa sociedade. Exato. Bom, qual que é a diferença entre transexualidade e intersexualidade? Ótimo. E aí também já fazia a diferença com travesti, drag queen, quer dizer, são vários nomes que nós temos, então eu acho que seria assim, interessante para as pessoas entenderem a diferença. A etimologia dessas palavras também está passando por um processo de adaptação. Então, mesmo na comunidade LGBT, existem dificuldades de caracterizar esses indivíduos por nomes. Mas o que acontece é que a tendência hoje é a gente aceitar mais o linguajar internacional, que é classificar essas variações de gênero como transgênero, que aí engloba todas essas subpopulações ou comportamentos desses indivíduos. Então, quando se fala travestismo, transexual, fala o travestismo de duplo papel, os fetiches de duplo papel, de criança, os drag queens, os performistas, é uma tendência a caracterizar indivíduos e dentro do comportamento sempre vai ter alguém que não se enquadra nesses específicos. Então, quando o indivíduo sai do masculino e feminino, é melhor caracterizar como transgênero, em relação a gênero, que é o que o indivíduo sente, se percebe e gostaria de ser aceito na sociedade. A intersexualidade é totalmente diferente, não é uma questão de gênero. A intersexualidade está falando do corpo, que é o que vulgarmente era mais conhecido como hermafrodita, pseudo-hermafrodita, genitália ambígua, mais recente intersexo. E tecnicamente nós temos um nome, né, que seriam os distúrbios do desenvolvimento sexual, uma sigla DDS, tecnicamente falando, mas seria a intersexualidade esse indivíduo que tem uma genitália que ela não é tão clássica, ela transita entre o completamente masculino e o completamente feminino. Aí nesse degradê, nessa escala que tem, esse seria o intersexo, que às vezes pode ter uma dificuldade em caracterizar como menino ou menina em relação à genitália masculina ou feminina. Eu acho que é interessante, eu acho que nós já entramos no assunto da questão de quando se observa isso, né? Quando acontece isso. É lá no nascimento, ou na maioria das vezes passa desapercebido e vai se ver lá na frente, na adolescência, ou até muito mais na frente, na idade de adulto jovem. Eu acho que isso é importante porque a definição do sexo no momento mais correto, o prognóstico é muito melhor para a vida e qualidade de vida da pessoa, não só do ponto de vista de vida mesmo, do ponto de vista psicoemocional e de qualidade realmente de estar vivendo aquilo que ficou definido lá atrás para ela, né? Eu acho que para aquela criança. Então acho que é interessante você abordar esse assunto porque é algo que deve realmente passar batido e resolver isso lá na frente e às vezes até de uma forma que não é a mais correta. Em relação à transexualidade, o que a gente sempre recomenda e tenta educar é o acolhimento familiar. Família, claro que se o indivíduo tem um núcleo familiar, é ótimo, intradomiciliar. Mas o núcleo familiar, ele é mais estendido, entre amigos, tios, parentes, vizinhos, toda a comunidade em volta desse indivíduo. Para poder entender e perceber e evitar certos comportamentos que podem vir a pressionar o indivíduo a ter um certo comportamento. Então, tipicamente, aqueles comportamentos que se vinculam ao masculino e feminino. Então, se é menina, tem que brincar de boneca, tem que vestir de rosa, tem que ser mais delicado, tem que sentar assim, tem que ter comportamentos femininos que nossa sociedade impõe. E o masculino a mesma coisa, que tem que gostar de brincadeiras de carrinho, de azul e começar a ser mais brutinho. E isso
já começa a agregar uma pressão para a criança que muito ali no desenvolvimento ainda biopsicossocial não está entendendo nada, porque ela não gosta daquilo, mas ela tem que fazer aquilo. Então, tem esse perfil que é desde pequeno, desde muito jovem, desde os inícios dos anos de vida. Só que pela pressão social, esse indivíduo vai passando por como se fosse uma naturalidade. E aí, no segundo momento, é a escola. Nas escolas, as escolas têm que estar mais preparadas para lidar com as questões de gênero, para começar a perceber o que seria orientação sexual, o que seria gênero e principalmente a convivência e o bullying entre os próprios alunos, e isso se transformando e levando aos professores e diretores. Quando se fala em bullying, o bullying não é apenas entre o agredido e o agressor. O bullying é a sociedade inteira. Então, uma criança que sofre um bullying na escola, os professores, a diretoria, os pais dos alunos são responsáveis também. Aquela sociedade foi construída em cima de valores que vão causar o bullying. E o bullying, em relação a essas questões de gênero e orientação sexual, isso causa uma sequela muito grande para uma criança, é muito injusto. Ela não tem maturidade emocional para lidar com essas situações, mesmo tendo suporte em casa. E isso vai entrar num terceiro momento, que é a adolescência. E aí a adolescência é um momento extremamente complexo, vem a parte hormonal, emocional, e aí é muito difícil para o indivíduo passar por isso sozinho. E aí é quando geralmente a questão é tão dolorida que procuram os auxílios que eles conseguem, desde religiosos, que é o que... Até as dependências. Até as dependências. E aí vem a saúde, a assistência à saúde. Muitas questões eu tenho observado durante a minha vida profissional, que muitas questões de jovens, hoje adolescentes, na dependência química, está envolvido com a questão da sexualidade. Só que isso não é tratado de forma clara, né? Não é tratado de uma forma responsável e clara para que haja um direcionamento, vamos dizer, científico, haja um direcionamento técnico correto para que essa pessoa tenha qualidade de vida. Mas, voltando lá, uma criança que nasce com uma genitália ambígua. Certo. Tá? Uma criança que nasce com uma genitália ambígua que normalmente, infelizmente, passa desapercebido ali na maternidade, depois vai para a pediatria, muitas vezes também passa despercebido, que às vezes é muito tênue a diferença orgânica ali, vamos dizer, daquela genitália. Como fazer? Qual a sua orientação, pela sua experiência, que você depois deve ter casos na frente que você... Não, tinha uma genitália ambígua aqui, né? E a decisão, né? Exato. A decisão é o que você comentou. A genitália ambígua, ele tem um degradê. Então, choca muito o indivíduo quando a incongruência é muito evidente, né? O corpo de menino e tem a genitália feminina e vice-versa. Mas a maior parte são casos mais amenos, que eles passam despercebido e vai chegar em algum momento mais à frente que isso pode vir a se tornar um problema. Essencialmente, o problema inicial é o registro, é aquele determinar se é menino ou menina para poder ter o registro e a certidão de nascimento. Então, quando passa despercebido, existe o risco de você ter o registro de um gênero que vai ser diferente do que ele vai se identificar posteriormente. Só que como existe a alteração anatômica, isso não é um processo judicial. Ele já é mais fácil depois que se caracteriza, se desfaz isso mais rapidamente, com um dano menor, né? Eu diria assim, para o indivíduo e mais rapidamente possível. Mas aí entra uma questão que é extremamente importante, é que quando a anomalia ela é maior, ela é mais evidente, e há uma pressão social dos pais e até mesmo do corpo médico para definir esse gênero e em fazer intervenções cirúrgicas precoces. De forma que se tem um falozinho mais elevado, maiorzinho, que aquilo está causando um desconforto aos indivíduos que não causa nenhum desconforto para a própria criança, existe a pressão para poder fazer uma cirurgia de genitoplastia feminilizante com o pressuposto de que isso vai ser melhor para a criança quando ela cresce. Isso é um tremendo equívoco que
nesse momento nós não sabemos qual vai ser o gênero desse indivíduo. É um risco, é uma temeridade fazer intervenções precoces no primeiro ano de vida nesses indivíduos, achando que nós vamos conseguir acertar qual seria o gênero desse indivíduo que vai se identificar posteriormente. Então hoje, na nossa experiência... E quando, mas quando vai haver essa identificação? Essa identificação é individual. Essa identificação, à medida, porque quando a gente está falando de genitália ambígua, na verdade, é um espectro de situações clínicas que são mais de 100, tem algumas até só a nível molecular de alterações de que nós conhecemos hoje como condições médicas propriamente ditas, e umas não tem nenhuma coisa a ver com outras. Ou seja, a formação da genitália ela é um espectro de cascatas de eventos moleculares para acontecer uma genitália como nós conhecemos, que estatisticamente é muito provável que aconteçam erros em vários momentos dessa cascata. E cada uma dessas tem uma repercussão diferente, mas a expressão disso que vai aparecer na genitália é um masculino, um feminino ou um intersexo. E cada uma dessas tem um prognóstico diferente. E nós não sabemos ainda fazer esse prognóstico no primeiro ano de vida. Sim. Então, o que nós recomendamos é que, a título exclusivamente pela lei brasileira, que não existe a possibilidade, como existe em outros países, nesse momento de registrar a criança com sexo indeterminado, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, o sexo X, até que a criança, quando ela se identifique no seu tempo, sem pressão nenhuma, ela consiga apresentar uma identidade de um ou de outro, ou até mesmo ela se identificar como andrógena e querer ter um comportamento andrógeno. Talvez, né, as próprias atitudes, as ações durante, vai começando com o desenvolvimento, vai delineando o perfil. Exatamente, e isso é que é importante, dessa que criança. cada uma desenvolve no seu tempo. Então tem crianças mais estimuladas no ambiente mais acolhedor, que muito precocemente, com 3, 4 anos, conseguem se identificar. E tem outras que o ambiente já não é tão favorável, que a identificação ela é mais posterior, aos 10, 15 anos. O ideal seria antes da puberdade. Ok. Doutor, nós vamos ter que ir para o intervalo rapidinho e voltamos aqui com esse programa, que eu considero um dos mais importantes que nós fizemos nos últimos tempos, justamente para que nós possamos estar esclarecendo e ver se a sociedade começa a ter um olhar menos míope, menos estrábico, né? Menos, vamos dizer, racista em relação a essa questão da transexualidade, para vocês vejam que é um assunto sério, não é um assunto para se brincar, é um assunto realmente para que todos possamos refletir sobre ele. Volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando para vocês todos aí, aproveitar para agradecer a audiência do programa, não só em Poços, mas em toda a região, porque nós queremos fazer diferença na sua vida, em termos de formação, em termos de visão em relação à saúde. Estou aqui com o doutor Heloísio, já fiz a apresentação dele aqui, que está nos dando o prazer de dar essa entrevista tão importante, essa entrevista tão esclarecedora em relação à transexualidade. Bom, a questão da decisão, então, que eu acho que é algo... E durante esse período, até que a criança se defina, ou seja, mesmo adolescente, como é que é a família nisso, né? Eu acho que como os pais, principalmente os pais, avós, né? Sempre os avós têm aquela influência em cima do neto, da neta. Como é que funciona isso? Como é que a criança suporta isso? Principalmente quando ela começa a ter esse entendimento. Exato. O serviço que a gente presta de atenção à saúde envolve toda a equipe, então envolve toda a família. E aí é extremamente importante trabalhar algumas questões, né? Então, quando a criança nasce, há uma necessidade, naquele núcleo familiar, de dar um nome do avô, homenagear, às vezes com nomes muito fortes, né? Raimundo, João, nomes muito masculinos ou muito femininos. E aí já começa a colocar uma carga extra na identificação dessa criança que ela não entende no começo. A partir do momento que começa a ter repercussões, principalmente afetivas, dentro do próprio núcleo,
aí começa a ficar bem pesado para a criança. Então é importante que a equipe que esteja prestando atendimento à saúde a essa criança trabalhe também toda a equipe, com informações, explicando as dúvidas, os prognósticos, que entendam os conceitos e cultura de cada indivíduo e saber que isso vai ajudar muito essa criança no futuro. Então, por exemplo, mas é difícil no país ter uns serviços de uma atenção integral, vamos dizer assim, à questão da transexualidade, a genitália ambígua e tudo mais. Então, eu sinto e tenho certeza que não existe serviços no país, claro, com raras exceções, como o seu caso, que possa dar esse atendimento, que estejam preparados. Às vezes nem até querem dar, mas não tem o preparo. Não tem uma equipe multidisciplinar que possa tratar disso de uma forma holística, de uma forma realmente que possa englobar a família, porque a própria família, ela precisa se tratar, concorda? É complicado para os pais entenderem que não tem uma definição do sexo do seu filho ou da sua filha, entendeu? Então eu acho que esse preparo no Brasil está muito longe. Você tem experiência aí do exterior, que eu acho que seria fundamental para que as coisas se tornassem um processo, vamos dizer, mais azeitado no sentido de se atingir o objetivo. Certo. Né? No Brasil, hoje, nós temos 5 centros de atendimento integral pelo Ministério da Saúde, credenciados pelo Ministério da Saúde. Pelo SUS, então? Pelo SUS. Estamos falando de atendimento público dentro de uma rede do SUS. Tá. Ou seja, qualquer indivíduo no Brasil inteiro que procura um posto de saúde, ele tem essa demanda, ele pode ser encaminhado para alguns centros desse, pelo TFD, no tratamento fora de domicílio, e o governo, como consta na Constituição, é um dever do Estado o direito à saúde de cada cidadão brasileiro. Então, em princípio, só que obviamente que 5 centros para um país como o nosso não é muito pouco, né? Mas nesse momento existe uma política do Ministério da Saúde de credenciar novos centros, novas equipes e incentivando a formação desses indivíduos. Então existe uma preocupação do Ministério? Diria desde 2012 que essa preocupação está sendo muito movimentada e incentivada a formação de novos programas. Aqui para a região nós temos São Paulo, o HC da USP, e há vários ambulatórios TTs em São Paulo, ambulatório de saúde primária. No Rio de Janeiro tem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Temos em Goiás, temos em Recife e em Porto Alegre. Minas nós não temos. Infelizmente ainda não, mas existem grupos que a gente está acompanhando, que eles estão muito interessados e de certa forma, com alguma ajuda nossa, a gente vai conseguir com que eles formem um grande grupo aqui em Minas. Porque nós, por exemplo, aqui nós não conseguimos, se quisermos encaminhar para um tratamento especializado e tudo mais, nós não conseguimos encaminhar nem para o Rio, nem para o estado de São Paulo, porque nós temos que seguir a regionalização, a integralidade do sistema nosso seria aí Belo Horizonte, por exemplo, né, que é a nossa capital. Mas se está caminhando, isso é muito bom. Doutor, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre, isso é uma pergunta até que me pediram para fazer, né, transexual e homossexual? Muito bom, é muito comum essa dúvida. No seguinte momento que a criança, principalmente quando jovem, ela não está entendendo o que está acontecendo e a primeira identificação é com a homossexualidade. Mas também dentro da homossexualidade ela não se identifica com ela. E aí começa a ter dúvidas e dúvidas. Essencialmente, quando a gente fala de homossexualidade fala de afeto, de amor, de orientação sexual, de atração sexual. Quando a gente fala de transexualidade, a gente está falando de gênero, é de percepção, é de como o indivíduo se identifica como masculino ou feminino. Então, orientação sexual seria a homossexualidade, a bissexualidade, a heterossexualidade, cis, enfim, várias outras assexualidades. E o gênero que nós temos hoje seria o masculino e o feminino, essencialmente esses dois por agora. E a transexualidade quando não enquadra. E é tão importante isso porque a transexualidade, as questões de gênero não tem nada a ver com as questões de orientação sexual, que nós temos os transexuais, homens e mulheres transexuais, hétero ou homossexuais.
Então, o fato de um homem se identificar como um homem biológico, se identificar como mulher, não quer dizer que ele tem que se atrair sexualmente por homem ou por mulher, porque gênero é diferente de orientação sexual. Nossa, interessante. É uma percepção diferente que você colocou aqui, em termos de homossexual, realmente é interessante. Agora, me responda uma coisa. Por exemplo, o homossexual, ele quer, eu quero ser mulher. Bom, definiu sentimentalmente, emocionalmente. Ele pode fazer a cirurgia? Ou tem que estar dentro do conceito da transexualidade? Porque você separou bem a questão aqui de homossexual e transexual, né? Então, ele pode pleitear, ou pode lutar, pode buscar essa transformação biológica? Em relação ao indivíduo homossexual, masculino ou feminino, ele não tem esse desejo da modificação corporal. Ele está feliz com o corpo dele. Então, na verdade, ele quer mais ser aceito com uma sociedade tolerante com o comportamento dele. O indivíduo transexual, uma das características da transexualidade é a inconformidade com o corpo. É uma dor imensa. Então, esse indivíduo, na história natural, se não fizer nada, um homem biológico que se identifica com o gênero feminino, ele entra em depressão, é a comorbidade mais presente, tem tentativa de suicídio e autoamputações. Então, a mulher transexual, né, ela tende a fazer autoamputações da sua genitália. E o homem transexual, ele tende a amputar as mamas. Então, ele tem uma inconformidade muito grande com o corpo e essa aversão à genitália ou à mama como representação fálica feminina é tão doloroso para esse indivíduo se ver no espelho, se tocar, que tende a se autoamputar e deseja as modificações corporais. Tanto que se não consegue as modificações corporais por uma via de saúde mais segura como nós temos, ele tende a usar a ilegalidade. Tenta injetar silicone industrial, toma hormônios por conta própria, e isso é muito danoso para o indivíduo, né? Ele faz um autotratamento, vamos dizer assim, mas é o desespero, né? É o desespero. É o desespero, porque o sofrimento é muito grande. E é importante considerar que esse desespero, essas condutas extremas de autoamputação, injetar nos corpos coisas que não são colocam em risco a saúde, isso não o caracteriza como um doente. A transexualidade não é doença. É um transtorno? Podemos considerar um transtorno? Como é que a gente classifica dentro do CID, por exemplo? Então, essa é uma questão bem delicada da gente posicionar. Dentro do CID-10, que é a atual classificação internacional de doença, ainda existe lá a F64, que é a transexualidade como doença. Na próxima, isso já está muito avançado, então a próxima classificação que houver, que já está para sair agora em 2017, vai excluir a transexual, que está até como transexualismo. Aí vai acabar o transexualismo e entrar a transexualidade. Isso é fato. Só que agora a nossa luta é para que seja incluído como condições especiais que necessitam de atendimento à saúde, como gravidez, menopausa, distúrbio endogênico. Algo, vamos dizer, fisiológico. Fisiológico, que você precisa de um atendimento à saúde, mas não é caracterizado como doença, principalmente doença mental. Nem é um transtorno também. Não é transtorno, isso é da natureza. Esse indivíduo não tem um porquê de que acontece, é a variação da natureza, a diversidade maravilhosa do ser humano. Doutora Eleusa, como é que a família identificando? Vamos começar, a família começa a identificar uma transexualidade, vamos dizer assim. Como que ela deve proceder? Quais são os passos que ela deve dar? Ou se a família não aceita, o que deve fazer a pessoa, por exemplo, um adolescente que se sente mulher, tem um corpo de homem e se sente mulher. Qual que é a sua orientação? Qual que é o caminho que deve seguir? Sempre informação, Regina. As informações causam um conforto muito grande para esse indivíduo, porque não se fala sobre o assunto, não se fala o próprio assunto em casa, os pais geralmente não têm uma comunicação boa, a criança se sente, às vezes, querendo conversar em casa e não consegue, com os colegas, as pessoas próximas não conseguem ter um diálogo aberto, e aí se informam pela internet e pelas mídias.
E aí a internet tem informações muito boas e tem informações que são horríveis e bem distorcidas. Bem distorcidas. Exato. Então a primeira recomendação é se informar por instituições que já são, que já tem credibilidade. Então tem a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, então as instituições médicas, e hoje nós temos conselhos federais, Conselho Federal de Medicina, e tem o próprio Ministério da Saúde como instituições nacionais para poder informar. As próprias associações LGBTs têm algumas nacionais que têm sites muito bem informados, e a nível internacional existem já guidelines até traduzidos para o português, que tudo grátis, acesso fácil, e isso é o primeiro passo para se informar tanto a família como a criança ou adolescente. E o segundo passo seria procurar auxílio, no caso, a saúde especializada, a equipe de saúde mental, psiquiatras e psicólogos juntos, e depois, dependendo de como for caminhando, para os núcleos especializados da rede. Tá. E se caso não tem, por exemplo, não tem, aqui em Poços, por exemplo, nós temos assim um serviço de saúde de excelência. Realmente nós somos privilegiados aqui com profissionais em todas as áreas e tudo. Mas nesse aspecto nós não temos nada. Hoje essas pessoas são tratadas dentro do conceito geral, por exemplo, das DSTs e tudo mais. Então, você aconselharia, por exemplo, que as cidades, principalmente as cidades mais pobres, como Poços de Caldas, por exemplo, começassem a ter um núcleo e se preparar, vamos dizer assim, para atender esse público, vamos dizer, essas pessoas que têm o direito como qualquer um outro. Exatamente, não é isso? Perfeitamente. Eu criar inicialmente ambulatórios, os ambulatórios multidisciplinares, que não há necessidade de ter um cirurgião, para o atendimento primário, que tenha serviço social, um médico clínico prescritor, endocrinologista de preferência, mas um médico clínico prescritor, e principalmente a equipe de saúde mental com conhecimento na área, com psicólogos e psiquiatras. Tem que ter os dois. Tá. E que tenha essa especialização, que tenha essa experiência, esse conhecimento, e aí, a partir daí, que já seria um grande acolhimento, junto com, no caso, estamos falando de SUS, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é extremamente importante porque o grande alívio desses indivíduos é a retificação do prenome. E isso se consegue sem cirurgia, sem nada, apenas a partir do acolhimento inicial nesses núcleos, a partir de laudos. Você entra pela defensoria sem custo nenhum para o cidadão e ele consegue a retificação. E só retificar o registro dele, isso dá um grande alívio em todo momento que ele é demandado a mostrar seu documento, ele já se identifica mais quando a gente fala do biopsicossocial como saúde, essa parte do social e do psico já é muito amenizada. E o próprio Conselho, Conselho Federal de Medicina, já acolheu toda essa situação dentro do ponto de vista da bioética, vamos dizer assim. Isso aí já, na verdade... Isso também foi uma evolução. Uma grande evolução. Uma grande evolução. Uma grande evolução. Muito. Bom, vamos então agora partir para o aspecto da cirurgia, Quando que se define? Vamos fazer a cirurgia, claro que passa por todo um processo de acolhimento desse indivíduo, dessa pessoa, desse ser humano. Quando que se decide? Vamos fazer a cirurgia? E quais são os passos para chegar lá na sua mão? Isso. É bom tentar entender que esse indivíduo ele é acolhido e a partir do momento que se entende, se identifica, a gente começa o tratamento hormonal. Então a modificação corporal começa com tratamento hormonal, que é algo que vai simular muito do que vai ser definitivamente ao longo da sua vida. Então masculinizante ou feminilizante. Sim. E a partir daí, com as modificações corporais, isso já esse processo de transição já traz um conforto muito grande para o indivíduo. E o que nós chamamos de experiência de vida real, que esse indivíduo começa a viver socialmente como ele gostaria de ser durante esse processo, que não seja uma coisa escondida, abrupta, que seja já desde a partir desse momento. Então, quando esse indivíduo deseja modificações corporais, cirúrgicas,
esse indivíduo ele já passou por um processo de muitos anos de acompanhamento. Então, quantos anos, em média? No Brasil, nós não podemos fazer cirurgia antes dos 21 anos de idade, pela resolução, mas depois dos 18 anos ele já faz o acompanhamento. Então, no mínimo seriam 3 anos, desde que ele entrasse logo aos 18 anos e pudesse fazer já com desejo de alguma cirurgia a partir dos 21. Que aí passa pela questão do hormonal, mas psicológico, psicoterapia e tudo mais. Que conste que ninguém chega para querer uma cirurgia dessa e ela é marcada no dia seguinte, sim, né? Sim. Mas as pessoas têm essa ideia. Mas não é assim, não existe arrependimento, não existe um processo de muita certeza para esse indivíduo que ele está muito convicto. A transexualidade, uma das características é que ela não é transitória. Esse indivíduo, ao longo da sua vida, esse desejo de modificação do corpo, ele só tende a aumentar ao longo da sua vida. Então a gente já tem experiência de operar indivíduos com 65 anos de idade, que passou a vida inteira desejando isso, mas só agora que teve esse desejo, essa coragem para poder fazer esse procedimento. É uma coragem? É uma coragem no sentido de se a pessoa se sente mulher ou se sente homem, tem que ter essa coragem? É a coragem de submeter a um procedimento que é para autoestima e imagem corporal. Então, vamos considerar que não há uma doença, que não é tipo um câncer, uma doença que propriamente vai consumir o indivíduo. Ela consome emocionalmente o desgaste dele consigo mesmo. Então, a coragem é que saber que uma cirurgia dessa é de alta complexidade, uma cirurgia de grande porte e conlleva muitos riscos, inclusive de morte, para fazer essa cirurgia. Então, ele tem que pesar muito na balança o desejo realmente do benefício versus o risco. Então, esse indivíduo, obviamente que hoje nos grandes hospitais, nos hospitais terciários, tem todas as estruturas para poder fazer essa cirurgia de grande porte. Mas por isso que é muito cuidadoso esse processo, para que essas cirurgias não ocorram em clínicas que não tenham tanto recurso para tratar as complicações eventuais. Mas voltando no que você estava comentando da cirurgia, esse indivíduo, quando ele deseja as modificações corporais, aí estamos falando de modificações corporais gerais. Então, às vezes, deseja modificação corporal facial, deseja uma cirurgia de feminilização facial ou masculinização. Aí seria uma cirurgia plástica, por exemplo? Cirurgia plástica, e elas causam um bem-estar muito grande. O gogó, né, a tiroplastia, implante de prótese de mama, ou, no caso do homem trans, a mastectomia, ou a mamoplastia redutora, cirurgias de contorno corporal, de quadril, por exemplo. Então, são várias. Quando chega a genitália, e aí a genitália a gente está falando genitália interna e externa. Então, no caso do homem trans, tem a possibilidade de retirada de útero e ovário também. Se há esse desejo, porque a menstruação no homem trans é uma coisa muito dolorosa. Eu ia te perguntar, essa questão do período menstrual. Isso, então é bom porque no período da hormonização masculinizante, quando a gente começa a repor andrógeno, você bloqueia o eixo e já não menstrua. Tá. Mas aí costuma dar umas fugas pequenas, isso é muito doloroso para o indivíduo, que é o atestado biológico de feminilidade. Então, para os que desejam a retirada do útero, também é possível. Então, a genitália propriamente dita externa, que seria a transgenitalização masculinizante ou feminilizante, quando chega para a gente fazer esse indivíduo com essa demanda, ele já está muito decidido, já está muito certo. São anos de acompanhamento, são 6, 7 anos de acompanhamento, de transição e convicção e muito entendimento dos riscos e benefícios. Ok. Nós vamos ter mais um intervalinho, estamos quase no final desse programa. Não vou falar nada para não perder meu tempo aqui com coisas não menos importantes. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Celular, no finalzinho. Quem não pôde assistir o programa todo, a reprise às quintas-feiras às 16 horas, às sextas-feiras às 6 horas da manhã e também pelo canal do YouTube, Programa Saúde e Celular com a doutora Regina Sioff. Vamos esclarecer um pouco mais a questão da cirurgia, que eu acho que é algo assim que as pessoas podem achar, mas é possível. Como é que é de fato, assim, de uma forma mais
leiga, vamos dizer, a cirurgia, para transformar uma mulher em homem e um homem em mulher? A cirurgia que nós chamamos de transgenitalização feminilizante, que o leigo conhece como de homem para mulher, Sim. é uma cirurgia que ela tem os melhores resultados hoje. É muito parecido à mulher biológica, os resultados finais, em termos de aspecto estético e até funcionalidade. Então, hoje a gente reconstrói de masculino para feminino uma genitália muito próxima do modelo nativo. Como é que fica a questão da uretra ali? Então, fica a questão dos grandes lábios, reconstruímos pequenos lábios, a região do clitóris, um clitóris sensível, erótico, que permite o orgasmo clitoridiano só com manipulação. Sim. Tem a parte de uretra, que urina perfeitamente como uma mulher biológica, e a parte da profundidade mesmo da neovagina, que nós chamamos. Faz uma neovagina. Uma neovagina, um canal que permite sexo penetrativo sem problema nenhum. Existem Quanto tempo essa cirurgia? Essa permite hoje, depende muito da anatomia do indivíduo. A anatomia favorável, aquela que está bem cuidada, que não se injetou muito silicone industrial, essa daí é uma cirurgia de 4 horas e meia, mais ou menos. E quando em casos mais difíceis, vai umas 6, 7 horas de cirurgia. Mas a ideia é que seria uma cirurgia só e que a gente consegue fazer a parte de homem para mulher toda em um tempo só. Mas aí você faz amputação? A gente faz, na verdade, é uma regressão embriológica. Então, a embriologia, a tática cirúrgica é uma regressão embriológica. Então, quando a gente é fetinho, lá na 4ª, 5ª semana, a genitália é indiferenciada, ela é a mesma genitália. Aí, na presença dos cromossomos masculinos lá, o XY, aí começa a desenvolver uma estrutura. Essas estruturas que se desenvolvem, a gente tenta desmembrá-las para regredir ao que era antes. Então, envolve amputações parciais e trabalhos que são de retalhos, de configurações, para poder voltar e diminuir o tamanho dessa genitália externa e configurar uma genitália feminina. Porque é interessante, a uretra ela passa ali pelo falos, né? Uhum. E aí como é que é interessante a gente entender como é que essa uretra depois, por exemplo, na mulher que é mais curtinha. Tudo isso é possível, Tudo então? é possível, o resultado é muito bom. E a transgenitalização de mulher para homem, aí são outras técnicas, né? Então as técnicas, elas dependem um pouco, porque no geral, o homem transexual ele não é tão falocêntrico, ele fica muito satisfeito com a amputação da mama, as modificações dos hormônios, e não há uma grande demanda para grandes falos. Então, quando toma o hormônio, são muitos anos de hormônio masculino, o clitóris cresce. E esse crescimento clitoridiano, se ele atinge um tamanho razoável, um tamanho de 6, 7 centímetros, a gente consegue fazer um neofalo, fazer um pênis, a partir desse clitóris. E é muito funcional. Ele permite urinar em pé e permite sexo penetrativo. E isso, por si só, já dá uma satisfação muito grande. Essa cirurgia chama metoidioplastia, dura mais ou menos umas 8 horas e é uma cirurgia em um tempo. Retiramos também a vagina e com os grandes lábios fazemos um escroto e botamos umas próteses de testículo para compor essa genitália externa. E em casos que o clitóris não cresceu muito ou até mesmo que esse indivíduo deseja realmente um falo grande, existem várias técnicas para poder construir um neofalo. Aí é importante dizer que essas neofaloplastias que a gente faz, a cirurgia de construir um falo no indivíduo trans, não é uma técnica exclusiva para eles. São neofalos que nós usamos rotineiramente para os homens biológicos que perderam seu pênis. Então, por exemplo, o Brasil é campeão ou vice-campeão mundial de câncer de pênis. Temos muitos homens amputados aqui. Há lesões traumáticas, queimaduras, lesões de grandes acidentes automobilísticos que perdem a genitália e nós podemos reconstruir essa experiência da mesma forma. O que acontece é que podemos usar técnicas locais, tiramos pequenas áreas, são os retalhos da região inguinal, do abdômen e configuramos o neofalo, ou em alguns casos que há necessidade de configurar em menos tempo,
tiramos do antebraço, do braço não dominante, um pedacinho do braço aqui, ou um pedaço aqui da região das costas, o músculo dorsal, e configuramos e fazemos a ligação lá embaixo para ter um falo que permite penetração e urinar em pé, que é um grande desejo para esses indivíduos. Urinar em pé é um desejo? É um desejo, é um desconforto muito grande, porque nessa fase ele já frequenta o banheiro masculino ou o feminino, e aí tem que ficar procurando um reservado, que não consegue usar um mictório, a exposição, o volume numa piscina, numa praia. Então essa parte desse indivíduo de se atestar de entrar num banheiro e urinar em pé, isso é uma grande felicidade. Olha, a transexualidade, ela é comum? A transexualidade, de forma geral, é mais ou menos 1 para 15 mil. É muito comum. É muito comum? Muito comum. 1 para 15 mil? 1 para 15 mil. Isso assim em termos de estatística mundial ou mundial no nosso país? Mundial e no país. Existem países que ainda a estatística até é para 1 para 10 mil. Mas o mais importante para a gente falar hoje, que à medida que a sociedade vai aceitando a diversidade de gênero, a gente está equiparando a transexualidade masculina e feminina. Ou seja, seria hoje em dia 1 para 1. Não existe uma prevalência da mulher transexual em cima do homem transexual. Tanto homem quanto mulher, a quantidade e desejo de pertencer ao gênero oposto é a mesma. Agora você imagina quantos indivíduos, quantas pessoas não estão sofrendo por esse mundo e por esse Brasil, não? Muito, muito. Porque 1 para 15 mil, nossa, eu não achei que fosse tão comum assim. Muito. Muito comum, muito comum. Bom, fazendo a cirurgia, até que você já disse que realmente as pessoas fazem até em idades mais avançadas, né? Uhum. Nunca teve caso para você no seu serviço, onde você já frequentou, de a pessoa arrepender? Não. Não. Hoje no Brasil isso é muito rígido na rede pública, que tem os critérios para serem seguidos. Mas e na rede? Na rede privada, aí assim, realmente existem histórias que a gente não conhece, mas também não acha que seja impossível de acontecer. Mas tem um protocolo do Ministério da Saúde, do SUS e tudo mais. Para a questão do privado, do particular, vamos dizer, ele não tem que seguir também um protocolo, tem que seguir. A mesma regra. Não adianta querer porque eu tenho recurso, eu quero fazer, ou você acha que infelizmente tem profissionais que se aventuram e entram nessa seara? Exatamente. Puder aproveitar seu programa para dar o alerta, para essas pessoas que têm recurso, sigam a resolução, sigam os mesmos normas, porque realmente entendemos o sofrimento, mas existem práticas que não correspondem à melhor forma de atenção à saúde para esse indivíduo, e infelizmente elas estão no privado. Ok. Tem mais alguma? Quer deixar mais alguma mensagem, doutora Elisa? Aproveitar. Você está falando para uma região que eu tenho certeza que nunca fizeram um programa de orientação como esse. Importante. Se quiser deixar mais alguma mensagem, nós estamos acabando o programa. Fique à vontade. Eu queria mais uma vez agradecer o convite e parabenizá-la juntamente com todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Poços de Caldas, que realmente esse assunto é muito importante. Ele não é uma curiosidade, ele não é uma excentricidade. A transexualidade está muito próxima dos indivíduos, então ela não é uma coisa marginalizada, ela é uma coisa que é da variação do comportamento humano, ela é normal. Então, para aproveitar a audiência do seu programa, que as pessoas comecem a entender isso e evitar o preconceito, o julgamento, porque é muito sofrido. É uma questão que não é uma opção do indivíduo. Ele não tem a opção de ser transexual ou ser homossexual. É uma condição, é da natureza humana. E em 2017, ainda haver transfobia, homofobia, ter agressões ou até questões mais graves, como tentativas de homicídio e homicídio, agressão a esses indivíduos, isso é crime, isso é lei. Então, mesmo que o indivíduo tenha o pensamento de que ele seja transfóbico ou homofóbico, ele não pode cometer um ato de homofobia e transfobia, porque isso tem legislação hoje que isso é crime.
Então não existe mais volta. Assédio moral, né? Não existe mais volta. Então é só para o pessoal entender que não é uma questão curiosa, engraçada, diferente. É uma questão de aceitação, porque ela é legal e é natural. Ok, olha, quero que você leve uma lembrança do nosso programa, um coração. Tá? Obrigado. Tá? Muito do gentil. nosso programa. Mais uma vez, parabenizar, doutor Luiz, pelo seu trabalho, viu? Que Deus continue abençoando aí, que a gente possa realmente evoluir muito, a sociedade como um todo, nessa questão dessa marginalização dessas pessoas e lembrar que do sofrimento, a gente imagina que as pessoas não sofrem, e principalmente quando não são acolhidas, não tem onde procurar um tratamento, ou se procuram, as pessoas não dão o devido valor. Então eu acho que é muito importante, inclusive as autoridades aqui, né, não só de Poços como da região, as autoridades aí das políticas públicas, começarem a olhar com carinho por essa questão da transexualidade. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Muito obrigado. Está convidado para voltar ao programa quando voltar a Poços de Caldas, tá bom? Tá, ok. E muito obrigada mesmo. Quero agradecer aqui de público o meu grande amigo Aloísio, né, que é o que me deu essa oportunidade de trazer aqui o seu genro, o doutor Heloísio. É tanto Aloísio, Heloísio, né? Mas agradecer aqui de público o meu grande amigo, grande cirurgião bucomaxilar, doutor Aloísio. Não é isso? Olha, quero agradecer muito a audiência, espero que vocês estejam gostando e gostaram desse programa. E aproveitem para refletir sobre tudo aqui que o doutor Heloísio falou em relação à transexualidade, saber que é um aspecto normal e que a sociedade tem que acolher sim essas pessoas, porque afinal de contas é um direito à cidadania, independente da sua posição, do seu sentimento. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá!